Bem-vindo, meus queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, à nossa reunião de culto do Evangelho no Lar nesse domingo. Que Jesus e os bons e amorosos espíritos trabalhadores da Seara do Além possam estar conosco durante o estudo de hoje. Espero que vocês tenham separado a jarrinha d'água, a garrafinha d'água fluidificada, para os nossos amigos poderem fornecer os bálsamos curadores que tanto necessitamos. Não se esqueçam dos bichinhos também, né? Se vocês tiverem bichinhos, não se esqueçam de colocar a aguinha separadinha para os bichinhos também, nossos irmãos menores, que não podemos nos esquecer deles. Vamos à nossa página de ambientação. É do livro Novas Mensagens, da irmã Sheila, e fala sobre reeducação. A reeducação dos hábitos alimentares através de dietas constitui importante medida para a saúde física. Mas, se você também almeja o vigor espiritual, aprenda a reeducar-se por dentro. Elimine o vinagre do ressentimento, corte a acidez da maledicência, abstenha-se do fel do rancor. Tente, ao menos, evitar o palavreado picante e os pensamentos tóxicos, a fim de manter o mínimo de equilíbrio espiritual. Nesse programa de reeducação, busque a vitamina da caridade, alimente-se de amor pelo semelhante e beba à vontade a água viva do Evangelho. Assim, poderá experimentar cada vez mais o bem-estar interior resultante da saúde integral. Vamos à nossa prece de abertura. Senhor, dá-nos hoje tua inspiração na leitura evangélica. Sustenta-nos durante toda a reunião, através de teus mensageiros, nossos guias espirituais, nossos amigos, protetores, nossos mentores, os mentores do nosso culto de evangelho, para que possamos assimilar os teus ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Agradecemos a presença desses nossos amigos do além, que sempre nos ajudam e nos amparam. E pedimos aos veneráveis irmãos Itaporã e Bogotá que façam a limpeza do ambiente e nos protejam, impedindo qualquer influência perniciosa que possa vir a perturbar a nossa reunião. Em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Que assim seja. Está aberta mais uma sessão do culto de Evangelho no Lar, na noite de hoje, desse domingo. Graças a Deus, Senhor. Agora vamos ver o que os nossos amigos espirituais prepararam para o nosso estudo da noite de hoje, através do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos receber as palavras necessárias a quem estiver precisando ouvi-las, ou algum amigo desencarnado que porventura tenha vindo nos prestigiar do culto essa noite. Os Espíritos nos enviaram o seguinte estudo, gente. É no capítulo 25, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode acompanhar a leitura se quiser. Busquem e vocês encontrarão. Ajudem-se que o céu os ajudará. Peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, e quem procura acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual é o homem dentre vós que dará a seu filho uma pedra, se ele lhe pedir um pedaço de pão? E se ele lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus como de fato são, conseguem dar coisas boas a seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que os pedirem.
Mateus, capítulo 7, versículo 7 a 11. Do ponto de vista terreno, o ensinamento "busquem e vocês encontrarão" é semelhante a este: ajudem-se que o céu os ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por consequência, é também o princípio da lei do progresso, uma vez que o progresso é fruto do trabalho. Para que exista progresso, todas as forças da inteligência humana devem ser colocadas em ação. No início da humanidade, o homem apenas usou sua inteligência para procurar alimentos, para se proteger das tempestades e para se defender dos inimigos. Deus, querendo diferenciar o homem dos animais, deu-lhe o desejo incessante de buscar sempre o melhor para si. É esse desejo que o conduz às descobertas, às invenções e o aperfeiçoamento da ciência, pois é a ciência que vai lhe proporcionar o que lhe falta. Graças às pesquisas, a sua inteligência se desenvolve e a sua moral se purifica. As necessidades do corpo vêm antes da necessidade do espírito. Depois do alimento material, ele necessita do alimento espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Nós, seres humanos, nos diferimos dos animais pela nossa capacidade de raciocínio, porque somos seres racionais, nós pensamos. Acontece que muitas vezes eu vejo os animais mostrando para nós como nós deveríamos nos portar diante dos nossos semelhantes. Deus dá inteligência ao homem e sabedoria para que nós evoluíssemos, pois o mote do espírito é a evolução. Deus não quer que nenhum espírito se mantenha estagnado. Todos nós temos chances iguais de evoluirmos, de crescermos, de acertarmos. Para isso, basta que a gente aprenda a consultar a nossa consciência da concepção do certo e do errado. Tudo isso impede que nós sejamos selvagens. Todo esse conjunto moral nos impede de sermos selvagens. Mas, infelizmente, meus queridos, a evolução intelectual do ser humano, às vezes, ela não caminha junto com a evolução moral. Então, nós vemos a capacidade de inteligência que o homem tem, criando coisas que, ao invés de ajudar, acabam causando mortes e tristezas. Por exemplo, a energia atômica. A energia atômica, ela foi criada para ser utilizada de uma forma benéfica, para que nós tivéssemos uma energia que, acredito eu, com seus sucessivos estudos, se tornasse uma energia segura. Mas o homem conseguiu transformar numa bomba, conseguiu transformar a energia atômica numa arma de destruição em massa. Hoje nós temos muitas outras utilidades para a radioatividade. Ela está nos aparelhos de raio-x, em vários outros aparelhos para diagnóstico, em aparelhos de tratamento contra o câncer, mas infelizmente também está aí para destruir a vida de seres humanos. Por que eu falei isso? Para que a gente tivesse a consciência de que tudo que nós temos na nossa mão, tudo que nós recebemos de Deus, da nossa inteligência, a nossa capacidade, os nossos talentos, nós escolhemos o que irá pender mais. Se nós vamos utilizar os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades e a nossa inteligência para o bem ou para o mal. Se vocês pensarem bem, a gente encontra essa máxima em muitos lugares. Aliás, a gente já começa a escutar isso de criança, né? Deus ajuda quem cedo madruga, faça por onde que eu vos ajudarei. Não vai trabalhar não, fica aí esperando as coisas caírem do céu. A gente cresceu escutando nossos pais e nossos avós, utilizando essa frase de várias formas diferentes. Buscai, encontraremos, se batermos na porta,
a porta se abrirá para nós e se nós fizermos por onde, nós seremos ajudados. Às vezes a gente se pergunta, eu faço tanto por onde e eu não consigo receber aquilo que eu necessito. Eu faço tudo certo, eu rezo, eu bato na porta certa e parece que Deus não escuta minhas preces. Eu tento ser bom, eu não causo mal a ninguém, eu sei utilizar da melhor forma possível a minha consciência e a minha moral, a educação recebida dos meus pais para fazer o bem, mas mesmo assim, coisas ruins continuam acontecendo comigo, mesmo que eu continue batendo na porta. A porta que continua se abrindo para mim não é a porta da esperança. Por quê? Será que é porque eu não bato forte o suficiente, ou não sou bom o suficiente, ou não falo alto o suficiente para que Deus me ouça? Não é nada disso. Toda vez que vocês baterem a porta, ela se abrirá para vocês. Toda vez que vocês pedirem, vocês vão receber. Vocês recebem. Deus não deixa nenhuma prece sem ser ouvida. Deus não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Hoje em dia, para a gente ouvir a voz de Deus, a gente precisa olhar para dentro de nós. A gente precisa aprender a se conectar com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, com o nosso anjo da guarda, com nossos guias e protetores. Eles são os porta-vozes da voz de Deus. Como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Quando você consegue ouvir seu coração, porque Deus fala pra gente no nosso coração. Quando você sente que você precisa fazer algo e você sabe que aquilo é certo. Quando você se condói com o sofrimento do teu irmão. Quando você sente aquele ímpeto de ajudar. Quando você sente gratidão. A gratidão é a maior das formas que Deus tem de falar com a gente. O sentimento de ser grato, a felicidade em ser grato. Quando a gente deixa Deus entrar em nós, quando a gente deixa Jesus participar da nossa vida. Tá, e como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ficar ouvindo você falar, eu tenho que procurar um centro. Como é que eu faço isso? Lembra quando Jesus disse, eu tive fome e vocês me deram o que comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive frio e vocês me cobriram? Talvez não tenha sido exatamente com essas palavras, gente, porque eu tenho TDAH e infelizmente eu não consigo lembrar das coisas exatamente como elas são. Mas a essência é mais importante, a essência é essa. Então os discípulos perguntaram, Senhor, quando foi que o Senhor teve fome e a gente não lhe deu o que comer? Quando o Senhor teve sede nós não lhe demos o que beber? E o Senhor passou frio e a gente não lhe deu nenhuma cobertinha? E Jesus disse, toda vez que fizeres isso a cada uma dessas pessoas, estarás fazendo a mim. Então é assim que Deus entra na sua vida. É assim que Jesus entra na sua vida. Toda vez que você fizer a alguém os conselhos e os ensinamentos que o Mestre deixou na terra, você estará fazendo a Ele também. E assim Ele estará com você. Toda vez que você fizer o bem a alguém, também estará fazendo a Jesus e se conectando a Ele. Gente, cada vez que a gente exerce a nossa capacidade de dar, nós recebemos, sabia? Batei na porta e ela se abrirá. O fazer é o bater na porta para ela se abrir. O que a gente recebe é a consequência dos nossos atos. Tá, mas como é que a gente faz quando a gente está com muito problema? Quando eu estou com muito problema, eu não tenho capacidade nem de me ajudar a tirar os outros. Calma. Se você precisa de ajuda, você precisa de ajuda e depois você ajuda os outros. Lembra? Máscaras cairão do teto, você coloca em você para você não desmaiar para poder ajudar o outro? Se você não tiver condição nem de se ajudar, como é que você vai ajudar alguém? Tá, e como é que eu faço? Mais uma vez, para quem não esteve no culto passado, a prece. A prece é o guia que conduz a gente a Deus. A prece é a chave. A prece sempre vai ser a chave para tudo, gente.
A prece, junto com a doação, a boa vontade, a gratidão, o amor e a caridade. Olha quantas chaves vocês têm na mão para abrir a porta. São todas as chaves que vocês necessitam. A prece é a principal delas. A prece é a chave mestra. Ah, mas eu não sei rezar. Ai, sabe sim. Lembra do que eu falei do meu passado? Gente, você está doendo demais e você não consegue colocar sua dor em palavras para transformar em prece. Só pede ajuda. Você consegue formular essa frase? Deus, me ajuda. Você consegue falar isso? Consegue. Então fala, Deus, me ajuda. E se depois disso você não conseguir falar mais nada para formular a sua prece, chora. As lágrimas, gente. As lágrimas são as maiores expressões de todo e qualquer sentimento que a gente tem dentro da gente. A gente chora de felicidade, a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora de raiva, a gente chora porque a gente se emociona. Se um filho nosso nasce, a gente chora. As lágrimas são as maiores representantes do nosso sentimento. Não consigo rezar, chora. Só fala, Deus me ajuda. E chora e pensa no que está te doendo. Pensa naquilo que você necessita. E eu tenho certeza que nessa hora, essa tua prece vai ser ouvida. Ah, mas eu tenho que me humilhar desse jeito? Meu amado, você não está se humilhando. Você está desabafando com Deus. Você está desabafando com Jesus. Você está desabafando com a espiritualidade, com o seu anjo da guarda, o teu amigo espiritual, o teu espírito familiar que te acompanha. Nós não estamos sozinhos. A porta sempre vai se abrir todas as vezes em que batermos nela. Nossas preces serão ouvidas todas as vezes que fizermos. Nossos pedidos serão levados a Deus todas as vezes que o formularmos. Mas nós temos aqui as situações que nós devemos passar nesse planeta. Nós temos aqui o que nós escolhemos passar e que nós necessitamos viver para que debitemos os nossos erros de vidas passadas, o mal que nós causamos aos nossos semelhantes em vidas passadas. Mas Deus não nos deixa só apesar disso. Temos os nossos amigos do caminho, as pessoas que nós encontramos por aí nessa vida e que de uma hora para outra se tornam mais do que amigos, se tornam nossos irmãos, pessoas com quem nós criamos uma intimidade, um amor tão grande que nós nem sabemos como acontece. E que com certeza muitos de nós já falou essa frase, cara, parece que não sei, parece que eu te conheço de outras vidas. Ah, nós já vivemos juntos em outras vidas, com certeza. Nossa, parece que eu te conheço de outros carnavais. Sim, nós já vivemos várias vidas juntos. Não é a primeira vez que nenhum de nós está aqui. É que nós esquecemos. Deus também traz o benefício do esquecimento quando nós reencarnamos para que a gente consiga fazer o nosso trabalho direitinho. Então o recado é esse, meus amados. Bater na porta e ela vai se abrir sim. Pedis e obtereis. Fazei por onde e sereis ajudado. Sempre, em todas as vezes. Porque Deus não nos deixa só. Nem Deus, nem Jesus e nem a espiritualidade amiga. Então espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje. E vamos dar prosseguimento ao nosso culto de Evangelho. Fazendo a prece pelos nossos irmãos encarnados. Como eu sempre digo, meus amados, agora é a parte em que nós arregaçamos a manga e trabalhamos. Vamos pensar em Jesus e levar o nosso pensamento ao nosso Mestre, a Deus, a espiritualidade superior. Vamos entregar o nosso coração para prestarmos essa caridade aos que sofrem, aos nossos irmãos encarnados que se encontram em várias dificuldades.
com necessidades materiais, com doenças físicas, com doenças emocionais. Então vamos pensar nessas pessoas, vamos nos doar para que a espiritualidade, nós, junto da espiritualidade, consigamos fazer com que essas pessoas recebam a melhora para o que elas necessitam. Meu Deus, permita que seus mensageiros possam visitar esses lares desses irmãos, fazendo com que haja paz, equilíbrio e harmonia, Senhor. Aqueles que se encontram em desequilíbrio emocional, seja por ansiedade, depressão, insônia, síndrome do pânico, que possam também ser amparados por essa maravilhosa equipe médica do além. Que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar os nossos irmãos, cujos nomes estão aqui na mesa, e que também se encontram internados com moléstias graves, para que receba a melhora ou a cura de seu estado físico. Te rogamos, Pai, para que os nossos irmãos nas UTIs e enfermarias, ou onde estejam, possam receber os bálsamos curadores pelas mãos desses queridíssimos amigos do caminho. Que cada um receba a assistência necessária para os seus problemas de ordem emocional, espiritual, física e material, de acordo com o merecimento de cada um e com a vontade de Deus. Que assim seja. Agora vamos pedir pelos nossos irmãos desencarnados. A morte, ela não é o fim. Para nós espíritas, nós sabemos que a morte é a continuação da vida. A doutrina dos espíritas vem trazendo o Consolador prometido por Jesus, para que nós não estejamos sós nunca, em momento algum. Muitos de nós ainda não acostumaram com a dor do desencarne e muitos ainda se referem ao desencarne como a dor da perda. Aquilo que se perde, meus amores, não é reencontrado. Nós não perdemos os nossos entes queridos. Eles continuam vivos. Eles continuam vivos em espírito. Exatamente do mesmo jeito como eles eram quando estavam na carne. Do mesmo jeitinho. O mesmo gênio, o mesmo temperamento, o mesmo humor, exatamente como vocês conheceram. Porém, estão despojados da carne. Assim como todos nós nos despojaremos da carne daqui a algum tempo. A morte, como chamam, é a continuação da vida. É a porta giratória pela qual todos nós passaremos, mais cedo ou mais tarde. E a maior certeza da vida. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que deixaram a terra. Que os bons espíritos envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Que seus olhos e corações se abram às verdades espirituais que agora percebem e que possam compreender que agora vivem a verdadeira vida, que é a vida em espírito. Imploramos a vossa misericórdia em favor desses irmãos, Senhor. Que o seu infinito amor e bondade permita esquecer as faltas que tenham cometido em detrimento do bem que tenham feito. Permita que as nossas preces cheguem a cada ente querido, cheia de paz, amor e saudade, ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra e que ainda habitam as nossas lembranças e nossos corações com a mesma força e a mesma intensidade de antes. Que o imenso coração de Maria abrace a todos em nome de Deus e que os bons espíritos amparem. Que assim seja. Meus queridos, agora chegou a vez dos nossos irmãos menores. Os nossos irmãozinhos caçulas de 4 patas e rabinho. Os animais também são criação divina. E
como eu disse no início, estão aqui para ensinar muita coisa pra gente. A gente que às vezes não aprende. Senhor, que nesse momento tua bênção chegue até os nossos bichinhos, cujos nomes se encontram sobre a mesa, e como um milagre os ajude a serem curados. Porque, Senhor, tua sabedoria é divina e o teu poder de cura é grandioso. Sei também, Senhor, que tu colocastes no mundo os animais para nos ensinar coisas sublimes como o amor incondicional. E por esse amor, peço por essa criaturinha que está enferma, para que ela se reabilite e que tenha menos dores, com a tua ajuda e pela tua graça. Senhor, em ti confio e entrego esses irmãozinhos menores nas tuas mãos curadoras e divinas. Nesse momento, Pai, elevamos o nosso pensamento para pedir aos médicos de cura da espiritualidade maior que ajudem, eliminando as enfermidades e o sofrimento dos animais. Senhor, que a partir dessa oração a cura se faça presente e que eles obtenham saúde e paz. Que assim seja. Nós pedimos agora aos nossos amigos espirituais a fluidificação da nossa água, aqui e na casa de vocês, né? Para que ao bebê-la, ela se transforme em um bálsamo curador para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso espírito. Chegamos à fase final do nosso culto, que são as vibrações de encerramento do culto do Evangelho no lar. Como eu sempre digo, agora também é uma parte muito importante, não que as outras não tenham sido, todas elas são, do início ao final do culto, tudo é importante. Então as vibrações pelas pessoas necessitadas são, eu considero uma parte muito importante. Então nós vamos vibrar, né? Nós vamos pedir, vamos emanar o nosso melhor e maior sentimento, a nossa mais verdadeira vontade, a nossa mais sincera vontade e todo o nosso amor. Então vibremos pela paz universal e pela fraternidade entre os homens, sem distinção de crenças, condições sociais, raça ou orientação sexual. Pelos dirigentes de todas as nações e pelos políticos, para que sejam despertos e guiados pela luz do amor e da caridade, pelas trevas, pelo umbral e pela crosta, pelos espíritos missionários e pelos socorristas, pelos doentes do corpo e da alma, pelos idosos e pelas crianças, pelo socorro espiritual a órfãos, abortados, alcoólatras, viciados, encarcerados, descrentes, suicidas e aflitos em geral, pela sustentação daqueles que vivem distante de seus entes queridos e pelos que não têm lar, pela ajuda a todos os trabalhadores do bem que se dedicam à prática da caridade e ao esclarecimento público das verdades espirituais, por todos os que propagam o Evangelho, pela concórdia e fraternidade entre as diferentes religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, por todos os lares e por aqueles que necessitam de pacificação e reajuste, pela cura e sustentação dos familiares e amigos que sofrem de enfermidades graves, e também pelos que não apresentam gravidade, mas requerem alívio imediato, por todos os trabalhadores da saúde que travam essa terrível batalha contra a Covid-19, pelo entendimento e perdão entre os parentes e amigos, por aqueles que magoamos, para que tenhamos coragem de nos reconciliar, pela concórdia e compreensão dos que não sintonizam conosco, por todos os que estão presentes na reunião, por fim, por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos queridos que estão distantes de nós, né? Distante de corpo, né? Mas próximo, muito próximo de coração. Que assim seja. Chegamos ao fim do nosso encontro nesse domingo e mais uma vez eu agradeço de coração a participação de cada um de vocês. É como eu sempre digo, é como se vocês estivessem aqui no sofá da minha casa. E eu agradeço a participação de cada um de vocês,
que estiveram aqui no sofá de casa, em união conosco, fazendo essa corrente positiva de amor, fé e esperança. Nós somos elos importantes na corrente da espiritualidade, cada um de nós. Porque o Pai ele não quer que se perca nenhuma ovelha de seu rebanho, nenhuma, gente. Então vamos fechar os nossos olhos agora e agradecer a Jesus as dádivas recebidas durante o culto. Senhor Deus, amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por permitires esse encontro em teu nome, recebendo essas instruções tão necessárias ao nosso aprendizado espiritual. Agradecemos ao Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe médica e a presença dos nossos queridos amigos espirituais e mentores do nosso curso de Evangelho, assim como de nossos visitantes desencarnados e encarnados. Rogamos para que a semana que se inicia seja próspera em paz, amor, fé e esperança, Senhor. Que possamos nos atentar às lições do caminho e tirarmos o melhor proveito delas. Somos eternamente gratos por contarmos com teu auxílio na figura de nossos guias, protetores e anjos guardiões que nos socorrem e nos amparam sempre que rogamos por ajuda. Que o amor de Jesus possa permanecer em nossos lares e em nossos corações, hoje e sempre. E assim, encerramos mais uma reunião do culto de Evangelho no Lar, na noite de hoje. Agradecemos a Deus e pedimos que Deus abençoe os nossos amigos espirituais que nos auxiliam, que nos guardam, que nos guiam, hoje e sempre, meus queridos. Graças a Deus e até a próxima semana.